Olá pessoal, eu sou o Ângelo Chechel, ao meu lado está o Marco Richard. Estamos aqui para apresentar mais um episódio do podcast Você Pode, o podcast que é focado em você, pois é verdade que tudo que a mente do homem é capaz de conceber e acreditar, a mente pode realizar. E a gente sempre tem trazido convidados que têm mostrado a verdade dessa frase, né? Que tudo que a mente do homem é capaz de conceber e acreditar, a mente pode realizar. E hoje estamos recebendo o advogado João Rafael Soares. E para apresentá-lo melhor, vou pedir para o Marco fazer a apresentação oficial. Hoje a gente recebe aqui um convidado que carrega uma trajetória inspiradora. Alguém que transitou com maestria entre o direito, o esporte, a arte e a política. João Rafael Soares nasceu em Belo Horizonte, mas foi criado no interior, com valores simples e fortes. Filho de pais do interior, trouxe da roça o senso de trabalho, disciplina e propósito. Veio para a capital, estudou direito, fez estágio, se tornou membro da OAB, até chegar à presidência da OAB Nova Lima em 2021. Ativo também na Justiça Desportiva, foi procurador e auditor do STJD e hoje é membro do GT, Grupo de Trabalho de Combate à Violência e o Racismo no Futebol, unindo o direito e o esporte em uma mesma paixão. Mas a história não para por aí. João também foi produtor de eventos, DJ e compositor, inclusive autor da música Doguinho Caramelo, junto com Ângelo Chechel, que acabou viralizando nas redes sociais. Hoje atua no Senado Federal como assessor parlamentar, participando de projetos de leis ligados ao esporte e ao municipalismo. Um cara multifacetado, inquieto e cheio de propósito. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. A alegria é minha estar aqui com meu amigo Ângelo Chechel, Ô João, que prazer te receber aqui. o Chechel San, Faz o X aí, vá. pessoa diferenciada, lutadora, e também agradecer o convite, Michael. O podcast Você Pode, uma grande ideia, né, que deve ser levada à frente. Eu sou muito fã desse formato de podcast, eu gosto muito de rádio, né, e esse formato podcast que chegou para ficar em todo mundo, né, que é nichado, tem formato de debates, e estão de parabéns. Estou muito feliz aqui de estar aqui presente com vocês, e também um agradecimento ao nosso amigo Rian, produtor geral DG, de tudo o aqui. nosso DG, diretor-geral. É, Muito bom. E João, assim, é um prazer te ter aqui conosco. E eu quero já começar te perguntando uma frase que é bem a cara do nosso podcast. Qual que foi seu primeiro Você Pode? Quando que você percebeu na sua vida que você podia realizar os sonhos que você realizou? essa pergunta é bem legal, né? Porque os seus objetivos começam logo na infância, né? Aprender a andar a cavalo, aprender a andar de bicicleta. Então começa cedo. Não existe, eu sempre gosto de frisar isso, né? Porque não existe nada fácil na vida. Tudo você tem que ter dedicação, determinação, e nesses pequenos gestos que já começam logo na infância, né? Andar de bicicleta. Eu fui aprender a andar de bicicleta já era um pouco tarde. Com quantos anos? Já tinha ali uns 10 anos quase. Ah, nem tanto, nem É, tanto. então, assim, andar a cavalo, tudo isso eu acho que faz parte, né? E eu acredito muito no poder das metas. Não parafraseando aí outras pessoas, Hum, mas eu acredito que todos os seus objetivos, né? Que existe o sonho e existe o objetivo. O sonho é você ficar na cama ali, se inspirando, vendo as coisas da vida, as coisas que as pessoas estão alcançando, e você é um sonho. Não, eu tenho esse sonho. E tem os objetivos. Eu quero alcançar isso, você traça um objetivo. Eu vou fazer isso, e nem sempre vai dar certo. Mas você tem que sim. ser uma pessoa determinada, e com aquela somatória você vai alcançando ali o que você deseja. Caramba, perfeito. Dando já um gancho aí no que o Ângelo te perguntou, você nasceu em Belo Horizonte e foi criado no interior, especificamente em São Francisco. Na verdade, os meus pais são do interior. A minha mãe é de Patos de Minas, a cidade no Triângulo Mineiro, que tem um grande carinho, né, terra do milho, tem a exposição Fé na Milho, e o meu pai é do norte de Minas, especificamente da cidade de São Francisco, né, que é na beira do Rio São Francisco, uma beleza natural do nosso país, que é o Rio da Integração Nacional. Então, uma beleza rara tem lá na cidade de São Francisco. E meu avô,
proprietário de fazenda, né? Era proprietário de fazenda ali na região de Diamantina e minha família também é dali. Então, os meus pais, quando eu nasci, eles eram bem jovens, ainda eram estudantes da faculdade. E logo que meu pai passou num concurso, ele é promotor de justiça, ele é membro do Ministério Público. Ele, como promotor de justiça, sua primeira comarca foi em Januária, que é perto de São Francisco. Então, eu fui criado, né, por Minas Gerais. Nasci em Belo Horizonte, até eles concluírem a faculdade. Depois, frequentei muito São Francisco, tanto que meus amigos, né, da infância, a maioria são de lá, Patos de Minas, e na fazenda ali, com a parte da família do meu avô materno. Legal. E, João, em qual momento assim que você volta para Belo Horizonte para fazer faculdade, né? Que você fez aqui, não só faculdade, mas o ensino médio também fundamental, né? Sim. Em qual momento que você vem de São Francisco e de Patos de Minas também João desde sempre está fazendo essa rota nas cidades aí, né? É, E desde quando que você vem para Belo Horizonte mesmo, que você, além de residir em Brasília, você reside aqui também, né? é isso. Até por ser uma faculdade de Direito, a Milton Campos, para estar explicando um pouco dos cursos, dos concursos, você tem o meu pai, quando tornou um membro do Ministério Público como promotor de justiça, você vai para as comarcas de menor entrância, para que o membro do Ministério Público possa criar mais experiência até chegar nos embates da capital. Então, meu pai teve na comarca de Januária e Manga, depois ele veio para a comarca de Ouro Preto e Mariana, depois ele veio para a capital Belo Horizonte. E eu acompanhei, eu e meu irmão Rodrigo, acompanhamos ele nessa trajetória. Então, moramos em Januária, moramos em Ouro Preto, depois que pude vir em Belo Horizonte, e aí fiz o meu ensino fundamental, médio, depois a faculdade, eu formei aqui em Belo Horizonte. Aí da faculdade você fez estágio e começando já a te perguntar como é que foi essa coisa do estágio ir para a OAB, né? Que desde sempre você pertence a comissões da OAB. Isso. Essa história, eu passei na faculdade de Direito e meu pai sempre me ensinou que é importante você estar sempre trabalhando e conhecendo as estruturas. Então eu pude, logo, aí ele tinha um amigo de faculdade, um colega de faculdade, que tinha um escritório de advocacia. Então eu tive a oportunidade de ser contratado nesse escritório para fazer estágio, logo no início do curso. E eu sou muito agradecido ao Dr. Tasso Barroca dessa oportunidade, porque logo no estágio você vai aprendendo ali o dia a dia de um escritório, o dia a dia do fórum, de estar participando, de conhecer as pessoas, de estar fazendo carga num processo, de estar tirando uma cópia, de estar entregando processo, lendo petições. Isso tudo ajudou muito aí na construção da minha carreira. E eu tinha um colega que ele foi o primeiro presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Milton Campos, Dr. Gustavo Bijos. E ele foi também o primeiro... Você me apresentou para ele. Isso. E ele foi o primeiro presidente da comissão OAB, que é a OAB Estudantes e Estagiários. E logo eu entrei na OAB através dessa comissão. Ele era meu colega de escritório. Ah, interessante. E Doutor logo, Gustavo, sim. e logo Grande eu abraço. pude participar ali da comissão de OAB e eu digo que o OAB, né, é o meu sangue. Meu sangue é OAB, é minha casa, me deu muita experiência, me deu... No direito é importante liturgia. Às vezes, né, a gente vê assim, as pessoas chegando num curso de direito de bermuda e chinelo. Nada contra, né? Moramos num país tropical. Mas a nossa profissão existe certas liturgias. Né? Correto. Você, às vezes, observa uma crítica até que eu faço quando tem alguns advogados que não tem tanta formalidade no trato, mas quando você chegar numa corte internacional, vai estar todo mundo de terno e gravata lá. Então, você tem que, ou vai estar vestido ali de acordo com a cultura do seu país, mas vai estar num traje formal. Então, isso é fundamental, né? Essa liturgia das profissões de direito. João, assim, eu concordo plenamente com o que você está falando, porque, até primeiramente, o jeito como o profissional está vestido é o respeito, no caso do direito, mas muitas vezes também, por exemplo, no caso do médico. Você já imaginou ser atendido por um médico que não está vestido de branco, está vestido com uma roupa preta, tal? Não é adequado para aquela profissão. Então, a gente que busca o direito, a gente tem que estar com esse respeito, que as pessoas também esperam ver o advogado vestido
dessa forma, É. sabe? Então, isso aí é um aprendizado pra gente também, pra gente que tá chegando agora, saber sempre se portar. A gente, né, Michael, outro dia eu te contei que a gente foi numa audiência, a mando da professora, assistir, e a gente vendo como os advogados se portam, e exatamente o que você tá falando mesmo. Essa coisa da liturgia, e legal ver que você acha isso fundamental, eu também acho. E eu pude aprender isso muito dentro da OAB. Então, eu sou muito grato à OAB, os formatos de cerimônia que te ensinam muito, a liturgia, o trato, até as questões políticas que envolvem na OAB, e as amizades que eu fiz, grandes amigos no Brasil todo. No Brasil todo. Graças a Deus, conheço muitos advogados e sou muito contente com o que a OAB me proporcionou. E como é que foi, João, chegar a presidente da OAB Nova Lima? Você sonhava com isso? Como é que foi? Foi uma longa construção. Eu, membro ali da OAB estagiário, depois eu pude participar da OAB Jovem, que a OAB Jovem é a porta de entrada do advogado para a OAB. Certo. E a OAB Jovem, ela tem alguns critérios que ela ali é para os advogados considerados iniciante. Então, aí ela é multifacetária, ela trata de vários assuntos. Você pode, dentro da OAB Jovem, fazer eventos de tudo. E eu também sou muito grato ao OAB Jovem, onde eu pude iniciar meus trabalhos. E fui membro da OAB Jovem Estadual, da OAB de Minas Gerais. E quando meus pais mudaram aqui para Nova Lima, eu via a possibilidade de estar criando a OAB Jovem dentro da OAB de Nova Lima. Então, trabalhei com isso junto com outros colegas, como a doutora Joyce, quem eu deixo aqui o meu grande abraço, que hoje é a vice-presidente da OAB de Nova Lima, Que integrou interessante. comigo ali aquele primeiro formato de comissão OAB Jovem Nova Lima e pude participar. E dali participei do Conselho Jovem da OAB e era membro de outras comissões, como a Comissão de Direito Desportivo, e fui tendo uma caminhada dentro da OAB. Depois, na formação, eu fui convidado para ser conselheiro da OAB de Nova Lima e, posteriormente, também me tornei membro da diretoria. Nas eleições que o Cadu, nosso Carlos Eduardo Rodrigues Leite, nosso grande amigo, foi presidente da OAB Nova Lima por 2 mandatos, me convidou para ser vice-presidente. Então, fomos eleitos naquela chapa. Ele recebeu um convite do prefeito João Marcelo para ser secretário. Ele assumiu esse convite, teria que ficar impedido de atuar como advogado por umas restrições legislativas. E nisso eu assumi o trabalho, que foi uma época de muito trabalho. Eu fazia uma jornada na presidência da OAB Nova Lima, que não é uma coisa simples, é uma subseção com cerca de 500 advogados, então tem muitas demandas, você tem que ficar atento às prerrogativas, o que está acontecendo no fórum, com os funcionários, o orçamento, tem que ficar atento ao que se passa no presídio. Então, você tem que o fórum, se os juízes estão atendendo os advogados, e ao mesmo tempo eu já era assessor no Senado. Então, eu tinha um trabalho intenso em Brasília e tinha que estar aqui dando conta da OAB. Mas junto com os colegas, com a experiência, tudo foi bem tranquilo e prazeroso, fluiu legal, e esse foi nesse caminho. E depois eu pude também participar, junto ao Conselho Federal da OAB, da Comissão de Assuntos Legislativos, que são os assuntos que envolvem a categoria dos advogados ali perante o Congresso Nacional, fazendo esse trabalho ali no dia a dia com os parlamentares, que também é fundamental para aprovar legislações do nosso Estatuto da Ordem, né, do direito ali como um todo. E é o que eu posso dizer aí para as pessoas que estão nos acompanhando, que principalmente os estudantes de direito, né, que a OAB é uma grande instituição, faça parte dela, contribua, né? Eu vejo muitas pessoas reclamando do valor da anuidade. Aquele valor, no final, ele é necessário, né, para a OAB ter a estrutura, mas aquilo, quando você aproveita da OAB, o que ela tem de fornecer é até simbólico. Quando você chega a ser pai, por exemplo, a OAB te dá uma estrutura fenomenal, você tem planos de previdência privada, planos de saúde, é uma riqueza enorme. Então as pessoas têm que pesquisar mais para poder falar. Eu vou te confidenciar, não sei se é o sonho de todos, mas eu sei que a da maioria é o sonho de tirar a carteira da OAB e poder finalmente ser advogado. É o sonho que pulsa em mim, viu, João?
Ah, que bom, eu fico muito feliz, né? Desejo todo sucesso do mundo aí na sua carreira de advogado, que é uma profissão muito gratificante, né? Você está ali defendendo as pessoas, e é o que eu sempre digo, o advogado, ele está em todos os lugares. Nem sempre o escritório vai ter um médico ou cozinheiro, mas todo cozinheiro vai precisar de um advogado um dia, todo médico vai precisar de um advogado, um cantor precisa de um advogado. Então, o advogado, ele está muito presente, principalmente no país aqui igual o Brasil. Perfeito. E, João, voltando um pouco para o início, o que te fez escolher o curso de Direito ali no início? Foi vocação? Ou, não sei, exemplo, você vê sua família, você falou do seu pai, promotor do Ministério Público. Foi mais ou menos nessa linha que você escolheu o Direito? Isso é uma coisa interessante porque eu nunca me via muito ali no direito. Só que hoje eu sou muito agradecido até por essa questão multidisciplinar do direito, né? Tudo que eu gosto hoje eu posso atuar no trabalho usando o direito, que é o esporte, a cultura, o entretenimento, a política, e eu uso como advogado, e hoje sou muito feliz com a minha profissão. Mas eu, na época de escola, eu iniciei ali alguma coisa como DJ, né, nas festas da escola. Eu gosto muito de hip hop. Então eu escutava ali hip hop e virei DJ de hip hop. Mas logo, né, o meu pai, uma influência muito forte, até com os conselhos, eu sempre ouvi muito ele, para você fazer o curso, fazer o direito e tal. Aí eu pude fazer, né, o vestibular e iniciei o curso já com essa participação na OAB, me identifiquei muito. E acabou que essa parte do DJ ainda não retomei esse sonho, mas espero um dia. E através do direito fui conhecendo e logo fiz estágio em escritório, fiz estágio no Tribunal de Justiça. Isso me deu uma boa experiência, boas oportunidades e fui afunilando ali de acordo com o gosto com que eu me identificava. João, o que que o direito te ensinou sobre o ser humano? Ah, o direito é uma matéria muito profunda, né? Você estuda sociologia, filosofia, mas principalmente, né, a importância dele para você ter o regramento jurídico, que ele é, de certa forma, abstrato, mas ele é necessário com a sociedade funcionar. Porque o ser humano ele tem vários interesses e, assim, podemos observar em vários países que existe o direito, existe um regramento jurídico e as pessoas não respeitam. Imagina se ele não existisse. Aí ia Uhum, viver na anarquia. Então, as regras são necessárias para o convívio da sociedade. perfeito. João, vejo que você tem essa ligação com o esporte também, até que o Marco te apresentou. E essa ligação do direito com o esporte, de onde que veio? Pois é, isso é bem legal, né? Porque eu pude casar essa paixão que eu tenho pelo esporte com o direito e até poder trabalhar nessa área. Então, eu vim estudando. Quando eu tive um estágio que o pessoal tinha uma atuação em direito desportivo. E eu pude ler algumas coisas, né, um estudo bem inicial. Hum, Logo depois eu tive uma oportunidade de ingressar no direito desportivo efetivamente na justiça desportiva. Eu recebi um convite para participar do STJD do futebol, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é toda a legislação que envolve competições da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que é a entidade máxima do futebol nacional. E eu pude participar do STJD, participei de uma questão eleitoral ali de indicação, fui indicado e me tornei procurador. E fiquei lá por um longo tempo, né? Pude ser procurador, pude ser auditor, Procurador e auditor. isso, e tive lá essa vivência que sou muito feliz com o direito esportivo. Eu pretendo um dia me dedicar exclusivamente ao direito esportivo e ao esporte. Que legal, que legal. E, João, você tem especialização em Direito Público e hoje atua como assessor parlamentar do Rodrigo Pacheco, lá em Brasília. Como é viver essa rotina intensa entre Brasília e Belo Horizonte e cuidar da saúde mental no meio de tudo isso? Essa é uma questão bem de vida mesmo, né?
Mas o que que acontece? O trabalho de um parlamentar, às vezes a gente vê muitas críticas que o político não trabalha, mas o político tem rodada dupla. Se o brasileiro valorizasse mais o trabalho do político efetivamente, eu acho que facilitaria essa situação. Mas o político, ele tem o seu trabalho, que é muito importante ele estar presente ali em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, é o que efetivamente ocorre ali do trabalho dele, mas ao mesmo tempo ele tem que estar sempre perto do eleitor, perto das bases, das suas pessoas ali que integram o seu mandato. Então, tem que estar sempre e acompanhando as demandas, porque a demanda está no município, está perto da população, e é visitando ali, conversando com as pessoas que você vai ver o que elas precisam. Então, a gente vai se adequando. Hoje eu sou bem acostumado, mas às vezes você tem que deixar a mala preparada, tem que ter uma rotina ali para aquela roupa estar sempre limpa, tá passada, e você vai estar sempre no voo. O voo nem sempre é certo. Ontem mesmo estava para encontrar para poder jantar com a minha namorada, a Bruna, e acabou que meu voo atrasou cerca de 3 horas. Acabou com toda a minha programação. Então, né, a estrada tem isso. Outro dia eu estava fui de carro até Brasília, teve um acidente na BR. Fui chegar lá mais de meia-noite, mais de 10 horas dentro de um carro. Então, a vida na estrada tem esses percalços. Mas, graças a Deus, nunca tivemos nenhum acidente, Que bom, que sempre bom. deu certo. E o trabalho da atividade parlamentar tem muito essa função de estar viajando os municípios. E Minas Gerais é do tamanho da França, são 853 municípios. Você está acompanhando muita coisa, são várias regiões, tem uma diversidade enorme. O que acontece no Vale do Jequitinhonha não é o mesmo que acontece no sul de Minas, nem no Triângulo, nem na Zona da Mata. E esse trabalho lá em Brasília, ele é totalmente diferente. Ele é voltado ali mais para uma questão legislativa. O processo legislativo ele é muito complexo. Então, é justamente essa jornada dupla. E para cuidar da saúde mental, você tem que estar equilibrando ali, né? O bem-estar, o lazer, exercício físico, né? Tá sempre se concentrando ali no que é realmente importante, porque senão pode causar um desequilíbrio. Ô, João, o que você está falando é muito interessante, porque nesse momento eu me lembro de uma música do Renato Russo, do Disco A Tempestade, e a música se chama Esperando por Mim. E ele fala uma frase nessa música que eu nunca esqueci, que ele fala que o mal do século é a solidão. Essa música foi escrita no final dos anos 90, então ele não chegou, né, nesse século, e talvez se ele tivesse aqui, ele teria certeza disso, que o mal do século realmente é a solidão. E a gente que quer ingressar numa profissão, seja o direito, seja qualquer outra profissão também, você mesmo na sua profissão aí, no assessor legislativo e tudo, é muito importante cuidar da parte mental, cuidar da saúde mental, e nem sempre a gente sabe o caminho onde a gente encontra cuidados quando a gente precisa nesse momento, né? E o que você faz nesses momentos assim? Como é que você lida com isso? Eu acho que nem aparece. Pelas suas publicações que eu vejo no YouTube, no Instagram, você nem passa por esses momentos. Mas se passasse, como é que você lidaria? O que você faria? Se o Renato Russo tivesse vivo até hoje, ele ia ficar em choque, né? Se ele aparecesse hoje para ver o mundo como na máquina do tempo, ele ficaria em choque, né? O que o mundo está virando. De certa forma, é até triste. Mas nesse impacto das redes sociais, você vê pessoas com milhões de seguidores, mas ela acaba se sentindo muito sozinha. E isso acaba trazendo muito aqui para a realidade do Brasil, pois existem pesquisas que qual o maior interesse do brasileiro hoje? A oportunidade de um emprego. O segundo, estudar. O terceiro, saúde mental. Disponibiliza os recursos necessários para tratar da saúde mental. E você tem problemas como ansiedade. O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Isso é um dado alarmante. São pessoas extremamente ansiosas. Tem a questão da depressão, que é muito grave, que precisa dos cuidados necessários. E tem outras coisas, como burnout, que é a sobrecarga de trabalho. Então, a pessoa tem que cuidar da mente, né? Tem coisas necessárias que eu vejo. Uma é a prática de esporte, outra coisa é a leitura. Você lê frases de efeito,
Outra coisa que eu considero interessante, você fazer um roteiro ali, como se fosse um diário, né, de anotações dentro ali do que você está buscando, o que você já foi feito, você fazer um quadro comparativo, onde eu estou evoluindo, onde eu não estou evoluindo, isso também é interessante. Estar conversando com os amigos e convivência, pequenas coisas como escutar música, eu gosto muito de música, isso me ajuda bastante. Mas eu acho esse ponto, a saúde mental no Brasil hoje não está tendo o acompanhamento necessário. E as pessoas muitas vezes têm vergonha daquilo. Então tem que se abrir, tem que estar dialogando e buscar os profissionais também quando o quadro vai se aprofundando, né? Buscar psicologia, buscar os profissionais de saúde para dar o tratamento adequado. Perfeito. E, João, em algum momento da sua caminhada, você duvidou de si mesmo? Como superou essa voz interna que tenta dizer, você não pode? Isso ocorre até de certa forma, rotineira, né? Você duvidar da sua capacidade. Às vezes você chega em determinado local e você fala, ó, tô aqui, e agora? E eu até já pensei num filme sobre isso, sabe? De colocar as pessoas em situações constrangedoras que a gente vê muitas das pessoas criticando. Tem aquelas imagens, né, do iceberg, que as pessoas só vê a ponta, ou de uma pessoa, tem um desenho também interessante, que é um leão cheio de cicatriz, ele é o rei da selva, e ninguém vê a cicatriz que está nas costas dele. Então, essa questão da dúvida é uma questão que acontece realmente em muitas pessoas, mas eu acho que com planejamento, né, acredito que com planejamento, atitude, você criando ali uma espécie de uma metodologia, você consegue ir atingindo seus objetivos. Não é fácil atingir todos os objetivos, né? O dia tem 24 horas. Você precisa dormir bem, dormir cerca de 8 horas, você precisa se alimentar, você precisa de se deslocar, você tem convivência familiar, você precisa trabalhar. Por exemplo, eu gosto muito de estudar língua, mas falta tempo. Então você tem que se planejar e vai tendo ali suas prioridades e sua dedicação. Perfeito. Muito bom ouvir isso, porque mostra que até nas dúvidas a gente pode se encontrar. Então, eu e o Chechel aqui, a gente trabalha num setor que é conturbado, mexe literalmente com saúde de servidores do Estado. E lá a gente vê casos assim que às vezes a gente até duvida que existe. Verdade. Verdade. E, como você falou, é caso de, vamos dizer, calamidade pública, que isso está, vamos dizer, no mundo inteiro. E só vem aumentando. Então, acho que falta um pouco de políticas públicas relacionadas a isso. E você que trabalha lá no Congresso Nacional, Assessor parlamentar, assessor né? parlamentar, como que você vê assim os nossos legisladores lá, se eles se movimentam para debater isso, Uhum. entre outras coisas? Essa pauta, ela é sempre muito defendida. Eu posso falar mais especificamente do Senado Federal, mas lá tem sempre os senadores sempre buscam essas campanhas, né? De Outubro Rosa, Setembro Amarelo, eles sempre fazem um trabalho muito forte sobre isso, fazem solenidades formais com as entidades, fazem discursos a respeito, fazem debates temáticos sobre isso e estão sempre propondo. Eu acredito que isso passa mais por uma questão do poder executivo, né, de programas necessários, né, de orçamento necessário para implementar aquilo, né, as estruturas físicas, o investimento nos profissionais de saúde e um investimento de forma ampla, né, no estudo dessa situação, porque realmente é muito alarmante e nem sempre no poder público você tem esse socorro, né? Existe aí a figura dos CAPs, que é bem atuante nos municípios, tem uma estrutura relativamente razoável, né? Tem uma estrutura razoável, mas eu acredito que o Brasil precisa ampliar, principalmente na promoção daquilo, na busca das pessoas, para as pessoas perderem um pouco o medo e poder se abrir, e isso de forma ampla. O Brasil é um país muito extenso e precisa chegar em todos os rincões.
Perfeito. Você também falou que você já foi DJ. Acredito que você falou também que quer voltar a atuar nessa parte. Eu acho muito interessante. E você também é compositor. Inclusive, compôs a música Doguinho Caramelo, com o nosso querido Ângelo Chechel aqui, que acabou se tornando viral nas redes sociais. O que te move quando você está ali criando essa arte? A minha família ela tem um pouco de uma história bem ligada à arte. Eu tenho um tio bisavô, né? Era irmão do meu bisavô, que ele era de Patos de Minas, Vicente Nepomuceno, e ele formava os carros alegóricos que desfilavam no carnaval, na festa do milho lá em Patos. A minha mãe tem uma ligação muito forte com a arte, né? Ela gosta de fazer esculturas, gosta de pintar. A minha avó também, a mãe dela também gosta de pintar. O meu irmão, hoje, ele também tem uma vida que ele divide entre ser pintor e ser advogado. Então eu tenho essa ligação, eu também sempre, desde criança, gostava muito de desenhar, mas uma coisa que eu posso agradecer assim e dizer é que eu tenho uma criatividade aguçada, e isso me ajuda um pouco. E Doguinho Caramelo, né, o Chechel é um amigo meu, é um grande cantor, compositor, ele tem um talento diferenciado, que compor canções não é fácil, e existem muitas pessoas que vivem disso. O Brasil é um país musical, né? Você buscar na história mundial quais são os países que têm essa musicalidade aguçada, você pode enumerar como Estados Unidos, Inglaterra e o Brasil, na minha opinião, vem em terceiro lugar, né, com vários estilos musicais, vários artistas. A bossa nova, a MPB é conhecida no mundo inteiro, o rock and roll ali do sul do Brasil, ali, Engenheiros do Havaí, influencia muito o Uruguai, argentino, Paraguai, e nem sempre a gente dá valor a isso aqui no nosso país. E eu tendo esse gosto pela música, eu escuto muito música mesmo, e eu identifico o Doguinho Caramelo, né, o cachorro, o vira-lata caramelo, como a grande personificação do Brasil. E o Doguinho Caramelo, você encontra ele em qualquer lugar do mundo que você for, você vai ver um Doguinho Caramelo. E dentro daquilo, dessa identidade brasileira, eu pude bolar uma letra que eu levei para o Chechel e a gente concretizou essa arquiteto de canções. Verdade. Concretizamos essa letra, fizemos com o Rubinho, quem a gente deixa aqui o nosso abraço, um Grande Rubens. Forte abraço. grande produtor musical, que fez os arranjos, e aí lançando essa música que ela viraliza bem na internet, as pessoas vão filmando seu Doguinho Caramelo e marcando a música, né? O Xande Avião já gravou nos stories dele, então é uma música bem legal. Ô, João, assim, eu aprendi que na vida a gente deve sempre aproveitar as oportunidades, porque elas podem ser a última. Às vezes você deixou de falar uma coisa e achando que você vai ter chance de falar em outro momento, e você pode não ter. Aí o Michael falou essa questão de você ser compositor, e eu sou testemunha disso, e posso te dizer que essa música Doguinho Caramelo que você trouxe a letra, trouxe a ideia, trouxe a história, trouxe tudo. É a música mais importante da minha vida, assim, sabe? É a música, igual você falou do Rubens, o Rubens de Souza. Eu lembro na hora que foi gravado com muito amor, com muita vontade de fazer aquilo, porque você realmente trouxe a ideia. Acho que falar que ele é só compositor, não, ele é diretor também, porque ele realmente dirigiu tudo ali. A música, eu acho que eu tive só a oportunidade de passar por essa música, que a música realmente saiu toda ali da sua cabeça, da ideia, e o resultado só mostra que você estava certo. E eu te agradeço pela oportunidade de ter feito essa música do seu lado, viu? Então, foi muito bacana, né, Chechel? E essa é uma música que eu acredito ainda que ela... Música é uma questão difícil, né? Não existe fórmula para o sucesso. Mas existem investimentos que impulsionam, mas o crescimento orgânico é bem legal também, e acredito que Doguinho Caramelo ainda vai viralizar. Tudo tem seu tempo, João, e tem sua hora, e estamos fazendo a nossa parte, Exato. né? E, João, voltando um pouco para sua rotina entre Brasília e Minas, com tantas responsabilidades lá em Brasília, você é parlamentar de um
de um senador muito importante do Brasil, isso a gente não pode negar. Sim. O que você faz para se reconectar consigo mesmo e não se deixar consumir pela pressa do mundo? Isso é uma coisa muito complexa, sabe? Que as pessoas, hoje, né, como eu já fiz esse destaque aqui, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. E Minas Gerais tem inúmeras demandas. E as pessoas também têm suas demandas, têm seus problemas. E elas começam a te fazer pedidos dentro do trabalho parlamentar ali no gabinete que você faz atendimentos, é a Casa do Povo, o Congresso Nacional, então você vai recebendo pessoas e as pessoas fazem deslocamentos gigantescos. Tem cidade que fica a 20 horas de Brasília de carro, né? As estradas não favorecem e essas pessoas têm um deslocamento. Quando elas chegam lá, a gente tem que dar uma atenção necessária para aquela pessoa que está lá com o seu problema, com as suas dificuldades do dia a dia, se deslocou para ir até lá, e nós temos que dar toda a atenção especial. Só que você tem que medir até a respeito da sua saúde mental. Eu passei um momento de dificuldade através dessas demandas, né? O WhatsApp acaba que ele não tem horário, as pessoas te mandam no domingo à noite, na sexta-feira à noite, na segunda à noite, e ainda eu peço até desculpas quando as pessoas me mandam mensagem, que uma coisa que eu trago essa dificuldade é no deslocamento. Às vezes você está dirigindo uma viagem de 8 horas, não tem como você olhar seu celular. Aí você vai chegar, você vai estar exausto, você só vai conseguir responder essa pessoa no outro dia. E nem sempre essa pessoa respeita isso. Quando você entra no avião, não é simplesmente chegou e entrou. O avião ele tem todo uma questão ali. Então você tem que chegar no aeroporto com antecedência, fazer o seu check-in, entrar no avião, guardar e durante o voo, muitas vezes não tem um sinal do celular. A mensagem, quando chegar, vai estar acumulada, vão ter várias mensagens. Então eu fui aprendendo aos poucos a administrar isso e principalmente de respirar e não pegar a ansiedade das pessoas para mim. Isso quando eu soube Uhum, medir isso, uhum, foi uma questão de aprimoramento meu ali, nem sempre eu dou retorno que a pessoa espera na hora que ela precisa, uhum. mas é o que eu consigo fazer, até É o para minha, seu melhor. o meu melhor, até para minha saúde mental. E muitas vezes você deixa questões importantes para trás nesse deslocamento. Você acaba não vendo que, né, tem essa situação, mas eu tento fazer o meu melhor. Perfeito. E tá conseguindo, viu? Estamos tentando. João, muita gente nos ouve agora, passando por incertezas. E que conselho você daria para quem quer começar a transformar a própria vida hoje? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Isso, você dá um conselho desse, é uma grande responsabilidade, né? Dar um conselho desse para as pessoas. Assim, primeira coisa é que existem vários tipos de ser humano, vários tipos de talento. Você não precisa querer imitar alguém, querer ser alguém, você tem que ser você. Identificar suas habilidades, suas características, lembrando que as habilidades você pode melhorá-las, você pode aprimorar. Então, identifique suas habilidades, identifique o seu sonho, identifique o que você quer buscar e trace um plano de metas. E uma coisa que eu pude analisar na minha vida, eu trabalhei na Câmara Municipal de Belo Horizonte e hoje eu trabalho no Senado Federal. Você tem ali, né, são trabalhos legislativos, que é formado por parlamentares, mas muda um pouco o âmbito. E os problemas, às vezes, eles são os mesmos, né, que são todos seres humanos. E isso reflete também na ONU, por exemplo. As pessoas têm relações humanas, pessoais, então aqueles problemas eles podem se repetir, dependendo aí do tamanho da entidade ou da situação. E você deve começar, né, aquilo que você busca, comece. É um primeiro passo. Depois, a humanidade, né, existem bilhões de pessoas no mundo, a humanidade tem uma história linda. Vai acompanhando o que se passou em determinado lugar e vai buscando dentro da sua originalidade ser você, pegando um pouco, copiando um pouco, e cada pessoa que você convive, ela vai deixando uma marca na sua alma.
você conecta com a pessoa, você aprende algo que leva para sua vida inteira, ela também vai aprender com você, uma troca de experiência, e você vai vivendo, construindo o seu ser com as pessoas que você ama, com seus amigos, com seus familiares, e buscando o melhor. E o mundo está precisando hoje muito de bondade, né, de oportunidades, ajudar o próximo. E eu acredito muito nesse caminho. Ô, João, isso que você está falando tem muito a ver com o nosso podcast e, sobretudo, também com a nossa história, sabe? Porque você sabe que estamos aqui na Faculdade Milton Campos, somos estudantes de Direito, e o nosso sonho, sobretudo o meu, do Michael, é nos tornar advogado. E se eu pudesse dizer sobre mim, eu quero ser advogado do povo. Quero estar com o povo, ao lado do povo. E eu ouvi até mesmo de você, numa entrevista sua, você falando que o Brasil é um país litigante, tem muitos litígios, tem em torno de 1.300.000 advogados, né? E você falando uma estatística, mais ou menos assim, que de cada 10 pessoas, mais de 6 têm um processo judicial. Então, o Brasil é um país do litígio, nesse sentido. E quando eu falo ser advogado do povo, João, eu quero ser um advogado que muitas vezes resolve a coisa na conversa, sabe? Na palavra, mostrando, olha, o direito aqui é líquido e certo, é nesse sentido, vamos conversar, vamos fazer o melhor, para evitar chegar na justiça, que lá muitas vezes demora mais. São milhões de processos parados nas mãos do juiz esperando para ser julgado. Então, a gente podendo evitar isso é muito melhor. E quando a gente começou esse podcast, tanto eu quanto o Maico falou um pouco do nosso serviço lá, de como que é. Eu já falei que no serviço ele é meu chefe, né? E realmente é verdade. A gente lida com as demandas lá. E o Maico muito atencioso. O Maico é muito técnico. Ele é muito mais técnico. Ele está sempre lendo as coisas, sempre pesquisando. E a gente falou, vamos realizar o nosso sonho, vamos aproveitar que a gente está junto, vamos conhecer as pessoas, conversar com as pessoas e conversando com você, João, que você, além de todo esse trabalho que você já faz, que a gente está podendo apresentar aqui, ver também o ser humano que você é, o quanto que você entende de sonhos, de realizações. E eu queria que você nos desse uma dica também para eu, para o Marco e para todos os estudantes de direito aqui dessa faculdade que está sonhando, que passa por dificuldades. A gente pode. Qual é o caminho? Primeiro, eu fico muito feliz, né, de ouvir que o sonho de vocês é se tornar advogado, uma profissão muito gratificante. Infelizmente, nem todas as pessoas têm aquela expertise ali, aquele dom para advocacia, né? O Brasil é um dos países com o maior número de faculdades de direito do mundo e com o maior número de advogados do mundo. Numa população de 220 milhões, mais ou menos, de habitantes no Brasil, você ter 1.300.000 advogados é um número muito grande, né? E isso conduz com países que não têm uma segurança jurídica, que não têm uma estabilidade, e essa questão do litígio é muito prejudicial. E isso acaba que tem mudado na cultura das faculdades, mas sempre, às vezes, o professor ensinava, não, eu ganhei o processo, mas ganhou de quem? Né? Ganhou de quem? Essa é a pergunta. Alguém perdeu? E a gente vê, muitas vezes, uma certa má-fé, principalmente no nosso país, uma falta de segurança jurídica, uma falta de estabilidade e má-fé. Pessoas que vão fazendo negócios e não vão cumprindo com aqueles negócios para ter um ganho em cima de outro, e está usando esses artifícios, essas artimanhas jurídicas, está sempre recorrendo e nunca cumprir aquele compromisso que ela teve. E as pessoas precisam também de mais informações, né? Eu vou ter aqui, e nem sempre as grandes, até estatais, são claras, né, com o direito do consumidor, no contrato, nem sempre as regras são claras. Então, o Brasil precisa disso, mais boa-fé, de mais pessoas buscando um bem coletivo. No Brasil falta muito isso, é um individualismo enorme, mas eu acredito, né, que hoje tem um exame da OAB, que eu sou totalmente a favor, eu acho extremamente necessário, é uma prova que ela é difícil, é sim, mas é uma prova simples. E ela é necessária, você briga só com você, não tem concorrente. Você atingir aquela nota, você está dentro. Você não é como um concurso que são 100 melhores. Então, é uma prova de você Verdade. contra você mesmo e você tem que se dedicar. Eu não passei de primeira e eu pude passar a prova fechada quando algumas regras. Então, assim, algumas questões da prova. Então, estude a prova, estude o que você vai se propor a fazer,
Pegue as questões, vai fazendo aquele estudo, analisando também as questões da prova. Isso é uma questão que os concurseiros usam muito, e eu acho interessante. E assim, a faculdade Milton Campos é uma faculdade das mais renomadas do Brasil. Eu não estudei aqui, mas tenho uma amizade grande com a faculdade Milton Campos. Sempre frequentei aqui desde a época de estudante. Pude viajar aqui por Direito Folia com a faculdade Milton Campos, né? Então são pessoas que você vai conhecendo aí ao longo da vida, ao longo da estrada. A minha irmã formou na faculdade Milton Campos, fez mestrado na faculdade Milton Campos. Então é uma faculdade muito qualificada e vocês estão no caminho certo. Não, primeiro, obrigado. E você falou um ponto assim que é fundamental até para a gente mesmo do podcast Você Pode, que muita gente não suporta a primeira, a segunda tentativa, se frustra. Tem gente que não tem coragem nem de tentar. Eu falo da OAB porque a gente conversa nos corredores aqui. É o sonho de muita gente passar lá. E a mesma coisa a fala, assim, é muito difícil. É difícil de passar. E ver, por exemplo, de você, que hoje é, sem dúvida alguma, bem sucedido no campo do direito, e você tentou mais de uma vez. O que te motivou? Como é que você continuou acreditando que você podia? Que se você não acreditasse também, não teríamos o João Rafael hoje. Né? Porque, graças a Deus que você acreditou. E eu te pergunto, como é que foi nesse momento acreditar que você podia, que você pode mais, que você é capaz de fazer o que você fez? O que aconteceu, né, Chechel? Eu estava finalizando ali o meu curso de Direito. Tem o último período que as pessoas já estão exaustas com a faculdade, né? São muitos períodos, um estudo, aquela rotina. E você vai acabando, aí começa as suas responsabilidades do trabalho. Você tem a monografia, que não é uma coisa simples de se fazer, tem vários regramentos que você tem que seguir, você tem que entregar uma tese nova, criada por você ali, naquela conclusão de curso, e tem a prova da OAB. Eu fiz a prova da OAB ali antes de concluir o curso de Direito, e quando eu formei, acabou que eu ainda não tinha passado. E eu acredito que o direito ele deveria ser colocado no ensino básico. Você tem inclusive o OAB tem um programa Direito na Escola que ensina direito para as crianças, e o direito todo mundo deveria conhecer. Você saber os seus direitos e deveres é muito importante para uma nação competente e que se desenvolve. E aí eu pude estar estudando, me preparando melhor e pude passar da segunda chance. Depois eu fiz a categoria que eu escolhi ali, a matéria, né, na segunda fase foi o direito penal, e eu pude estar passando, mas eu acredito que, e assim, não é uma coisa simples, você vai passar dessa primeira, né, fase de vida, né, se tornando advogado, mas você tem um cumprimento ali com as regras, o estatuto da OAB, você tem que seguir aquelas regras, senão a OAB pode inclusive te excluir, você tem que cumprir com o seu compromisso ali de pagamento da anuidade, né, que você acaba dissolvendo tantas coisas que a OAB te oferece, mas você tem aquele compromisso anual de estar pagando a sua anuidade. Então, passar para a OAB é um primeiro passo. E a pessoa, né, eu acredito muito que quando você se forma em direito, ser advogado é uma ótima oportunidade. Você pode depois se buscar um concurso, se buscar ser um empresário, você pode pedir ali na entidade para suspender sua OAB, para você não estar pagando aquela anuidade, mas ela fica lá. Você não pode se descuidar para que a OAB você não pague as anuidades e que aquilo pode se tornar uma bola de neve, você está pagando juros. Então, é estar atento e estar comprometido ali que dá certo, você se torna um advogado. Na sua OAB, você falou que você fez 2 vezes a OAB. Foi. A sua primeira, vamos falar assim, você foi na primeira fase ou na segunda? Na primeira. Na primeira Fiquei na primeira fase. João, isso é muito motivador, sabia? Que humaniza você, velho. Te humaniza. Isso é profundo. Nunca tinha ouvido você contar isso. Fiquei na primeira fase. Então, Muito bom, porque já mostra pra mim que eu posso, se você tentou 2, eu posso tentar 3 ou 4. O importante é passar. Tem que passar. O importante é passar. João, se você pudesse resumir o seu propósito em uma frase, qual seria a frase? Resumir uma frase é um poder de síntese muito grande. Mas um propósito seria
fazer o bem e deixar um legado. Não. Seria isso. Eu, na minha vida, tive algumas oportunidades e uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas é assim: aceite os convites, vai lá escutar. Às vezes as pessoas têm uma rotina e todo mundo quer ter uma boa rotina, quer ir malhar no horário que gosta, quer se alimentar no horário que gosta e faz pouco sacrifício, né? Mas esteja próximo, aceite os convites, né? Vai ouvir alguma coisa que algum amigo te chamou, vai num evento que algum amigo te chamou, seja presente na vida das pessoas, vá nos aniversários, vá no enterro de um ente querido, daquele seu amigo que ele perdeu, dê aquele suporte, aproveite as oportunidades, aceite os convites, que isso vai abrindo portas, você vai se conectando com pessoas, você vai tendo experiências diferentes. Eu pude participar aqui de forma rápida, né, da construção da lei da SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que transformou o futebol brasileiro. Eu já fiz um show do Mano Brown na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Já fiz um show do Chiclete com Banana, né, com o Belmarx, a despedida do Belmarx. O Wesley Safadão e El Chan. Já pude fazer um show do Wesley Safadão no trio elétrico. Já conheci Minas Gerais inteira, né, das suas belezas naturais. Visitei museus em Ouro Preto. Então, são oportunidades que eu vou levar para toda a minha vida. Eu gosto de dizer, né, o que eu daria de conselho para alguém é que valorize conexões, né, tanto mais intensa com sua família, com seus amigos, como também conhecer pessoas de todos os estilos e tipos. Colecione memórias, viva experiências legais e invista no seu conhecimento, né, que não precisa ser necessariamente abrir um livro, que é muito bom abrir um livro, né, mas escutar um podcast, assistir um documentário, conversar com pessoas sobre aquilo que elas fazem, que isso vai te dando um conhecimento amplo e isso ninguém tira de você. Às vezes você pode ter seus bens materiais, você pode ter uma situação dentro de um casamento, perder metade dos seus bens, você pode ter um golpe, que acontece muito aqui no Brasil, infelizmente, né? De pessoas que são seus sócios, são seus funcionários que estão te roubando. Fique atento a isso. Mas o seu conhecimento ninguém vai te tirar. Pode tirar seus bens, mas seu conhecimento ninguém vai te tirar e você pode começar de novo, pode fazer uma reconstrução. Isso seria uma ideia de propósito. Ô, João, você pode. Você pode. João, queremos te agradecer pela presença. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo papo, que muito nos ensinou. E eu espero que ensine a vocês também. E, aliás, quero agradecer a vocês que ficaram conosco até aqui, né, Marco? Nosso muito obrigado. Com certeza, quero agradecer a todos que vão nos acompanhar aí nas redes sociais, principalmente no Instagram e no YouTube. E é isso aí. Se inscreva no parceiro. canal, né, Marco? Muito importante se inscrever Verdade. no canal. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo, né, para acompanhar aí o nosso projeto. E curte lá também. Dê um seu joinha. Muito obrigado.